Você já parou para pensar que o simples passar de 2 dias fazem uma opção perder valor, mesmo que nada aconteça, que o mercado fique parado ou que tenha uma leve movimentação? Pois é, nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os detalhes para faturar com a passagem do tempo no mercado de opções. São poucas coisas quando nós falamos de renda variável que faturam com a passagem do tempo. Uma ação, por exemplo, uma ação não lucra com a passagem do tempo. Se você tem uma ação e ela fica parada por um longo período de tempo, mesmo que ela esteja pagando dividendos, se esse dividendo não superar a renda fixa, você está perdendo dinheiro com a passagem do tempo. Então, sim, é possível perder dinheiro com a passagem do tempo nas ações. Só que nas opções, isso é uma grande vantagem para quem opera vendido. Será também que existe vantagem para quem opera comprado com a passagem do tempo? Pois é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Quem já conhece o canal e conhece o trabalho sério que a gente faz por aqui, já chega deixando o like na confiança. Se você ainda não nos conhece, muito prazer. Eu sou Rafael Nobre, sou criador desse canal focado em opções. Se você ainda não me conhece, não deixa o like. Faz o seguinte, assista todo esse conteúdo. Se ele agregar no seu operacional, ampliar um pouquinho sua visão e aumentar a sua caixinha de ferramentas para lucrar no mercado financeiro utilizando opções, aí sim, você deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo relevante que a gente coloca toda semana por aqui. Falando de passagem no tempo nas opções, pensa comigo, você tem um carro e você quer fazer um seguro para esse carro. Você entra em contato com a seguradora e eles oferecem duas opções de seguro. Eles oferecem um seguro para 12 meses e oferecem um seguro para 6 meses. Você pagaria o mesmo valor no seguro de 6 meses e de 12 meses? Com certeza não. Você iria querer pagar mais barato no seguro de 6 meses, não é? Então é isso que acontece nas opções. Se você entendeu isso, que um seguro com menor duração deve ser mais barato que um seguro de maior duração, você já entendeu tudo o que acontece nas opções, porque as opções efetivamente são seguros, sendo a call um seguro contra a alta e a put um seguro contra a baixa. Então, se o meu seguro tem menor tempo de duração, ele tende a valer menos. Por que tende? Sim, nós veremos algumas situações onde o seguro longo ele vai valer menos que o seguro curto, por mais doido que isso possa parecer. Um primeiro aspecto que nós temos que observar é que o valor da passagem do tempo nas opções ele afeta somente o valor extrínseco. Então, se eu tenho uma opção que está dentro do dinheiro, ela pode queimar todo o seu valor extrínseco, só que vai chegar a um ponto onde ela não vai queimar mais valor, porque o valor intrínseco é o valor justo da opção. O valor justo da opção ele nunca é queimado. Já uma opção que está fora do dinheiro ou uma opção que está na linha do dinheiro, sim, ela tem uma queima de valor extrínseco porque ela só tem valor extrínseco. E esse processo de queima de valor extrínseco é chamado de decaimento temporal, o time decay. Quando você vê conteúdo sobre isso, ele vai falar para você que o tempo queima todos os dias, dias úteis e tal. Olha, é uma verdade, mas na verdade o tempo nas opções está queimando a cada segundo. Todos os segundos, o tempo de vida dessa opção está acabando. Então, efetivamente, a cada minuto, a cada segundo, o tempo está causando uma queima de valor. Só que a gente nota isso dia após dia porque é um pouco mais relevante. Mas, efetivamente, o tempo, o θ, ele queima a cada momento, porque cada momento está chegando o final daquela opção, o fim da vida útil dela. Uma outra forma da gente verificar porque uma opção mais longa, com vencimento mais longo, ela vale mais que uma opção mais curta, mesmo fora do dinheiro, é pensar o seguinte, uma opção com vencimento mais longo, ela tem muito mais chance de ficar dentro do dinheiro, muito mais tempo para isso acontecer, do que uma opção de vencimento curto. Uma opção que vence agora, hoje eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira de uma semana de vencimento, então a opção que vence essa sexta e está fora do dinheiro, ela tem uma probabilidade muito menor de terminar no vencimento dentro do dinheiro. Ou seja, quem vai comprar a opção pensando em seguro vai pagar muito menos, porque ela sabe, essa pessoa sabe que a chance de usar esse seguro é muito menor. Por outro lado, uma opção com vencimento mais longo, ela tem muito mais tempo, as coisas vão demorar muito mais. Uma opção com vencimento daqui a um ano, há muita chance do mercado subir, uma call ficar dentro do dinheiro, ou o mercado desabar daqui a um ano e a put ficar dentro do dinheiro. Então elas tendem a custar mais caro do que a opção nessa série. Então elas tendem a custar mais caro do que uma opção com vencimento curto. Então essa é uma outra forma de enxergar. Você concorda comigo que a chance de um sinistro acontecer no futuro é muito maior do que agora, daqui a amanhã, 2 horas, enfim, né? Um outro ponto a observar também é que a passagem do tempo é o único valor linear
Como assim um valor linear? A mudança de valor nas opções é afetada por vários fatores. Por exemplo, numa alta, uma call valoriza e uma put desvaloriza. Numa baixa, a put valoriza e a call desvaloriza. Num aumento da volatilidade, tanto a call quanto a put, elas valorizam, elas ganham valor. Numa diminuição da volatilidade, tanto a call quanto a put, elas perdem valor. No aumento da taxa de juros, a call ganha valor. No aumento da taxa de juros, a put perde valor. E isso acontece da forma análoga também. Inclusive, esse é um ponto interessante para a gente verificar uma posição que ganha comprada na passagem do tempo. Logo mais eu vou mostrar para vocês na tela alguns exemplos bem bacanas de operações que a gente lucra comprando ou vendendo na passagem do tempo. Via de regra, quem ganha na passagem do tempo são operações vendidas. Via de regra, porque existem algumas exceções. Portanto, uma conclusão eu já posso tirar. Toda opção que está fora do dinheiro ou na linha do dinheiro, onde tem maior valor extrínseco, tem maior sensibilidade ao tempo. Quando ela está dentro do dinheiro, ela tem menor sensibilidade ao tempo. Quando nós analisamos todos esses termos aí, volatilidade, direção e tal, nós vamos notar o seguinte, que eles são pontuais, eles não são lineares. O papel pode subir ou cair. Quando ele subir, a call está valorizando, quando ele cair, a call está desvalorizando. A volatilidade ela pode estourar, as opções valorizarem, e quando ela retrair, desvalorizar. Então, não é linear. O único fator que é linear é o tempo, porque o tempo ele sempre vai passar da mesma forma. Mais ou menos nas opções também, porque perto do vencimento, o decaimento do tempo é maior. Então, o tempo não passa mais rápido, mas o decaimento desse tempo, sim. Para quem gosta de Black-Scholes, existe a grega θ, que tenta determinar de forma aproximada quanto a opção está perdendo valor com a passagem do tempo. Então, digamos, se o θ for 5 centavos e uma opção custa R$2, nós podemos estimar que a cada dia passado, essa opção vai descontar 5 centavos do preço. Então, passou um dia, ela vai custar R$1,95. Passou 2 dias, ela vai custar R$1,85. Mas existe uma outra forma, sem eu precisar conhecer efetivamente os cálculos de Black-Scholes e depender de plataforma para verificar o θ, que eu posso calcular na mão e de forma bem simples. A gente vai dar uma olhadinha na tabela agora e inclusive falar de algumas estratégias que se beneficiam da passagem do tempo, que nós podemos notar o tempo agindo de forma eficiente nas opções. Uma forma muito simples de verificar o decaimento do tempo nas opções é pegar o mesmo strike ou aproximado, em séries temporais diferentes, em vencimentos diferentes. Então, vocês vão notar que aqui eu estou com a Petrobras, ela fechou hoje cotada a R$ 32,25, e aqui eu tenho strike 32,69, 32,68, 32,68, 32,68, com vencimento mensal e os demais semanais aqui, 3 dias para o vencimento, 8 dias, 13 dias e 18 dias. Vocês vão notar que quanto mais perto do vencimento, menos vale essa opção, ela está levemente fora do dinheiro. Então, a opção que vence daqui a 3 dias está valendo 30 centavos. A opção que vence daqui a 8 dias está valendo 57 centavos. A opção que vence daqui a 18 dias vale R$1. Então, aqui eu consigo observar de forma perfeita o decaimento do tempo. Notem que essa opção aqui ela tende a perder mais valor, porque ela está muito perto do vencimento. Então, ela tende a perder valor de forma mais acelerada que as demais. Tanto que há uma diferença boa aqui entre esses valores. Uma forma bem simples de verificar quanto uma opção está perdendo à medida da passagem do tempo vem através de um conceito chamado translocação temporal. Basicamente, esse conceito quer dizer que essa série aqui, que vence daqui a 8 dias, se o papel não mudar de patamar, se a volatilidade não mudar, daqui a 5 dias, quando ela tiver 3 dias do seu vencimento, ela vai ter um valor semelhante ao da opção mais curta. Então, daqui a 5 dias, teoricamente, essa opção aqui vai valer 30 centavos. E para estimar a perda de valor na passagem do tempo, o que eu faço? Eu pego o valor da longa e diminuo o valor da curta. É uma rolagem isso aqui, Seriam 27 centavos. E eu divido pela diferença do tempo entre essas duas opções. Então, se essa vence daqui a 8 dias úteis e essa vence daqui a 3 dias úteis, 8 menos 3 são 5 dias úteis. Deixa eu colocar como numeral aqui, show de bola. Então, para achar o valor prático, isso aqui não tem a ver com Black-Scholes. Para achar o valor empírico, eu estou observando aqui o prejuízo da passagem do tempo. Então, eu divido o valor das opções, o valor da rolagem, pelo tempo que ainda tem de vida aquelas opções, pelo tempo de diferença delas. Então, aqui eu vou encontrar cerca de 5 centavos de queima de tempo por dia nas opções. Isso é um cálculo aproximado. Você vai ver que ele não está batendo com Black-Scholes, pelo menos não de forma eficaz. E, obviamente, essa opção que vai vencer daqui a poucos dias, ela vai acelerar
Ela vai perder muito mais com o tempo. Quanto mais uma opção está perto do seu vencimento, mais ela perde com a passagem do tempo, chegando a valer R$0 lá no seu vencimento se ela estiver fora do dinheiro. Então essa é uma forma de ganhar dinheiro com as opções. Quando eu entro numa posição vendida, o que eu quero? Eu quero ganhar prêmio e quero que essa opção expire fora do dinheiro para ela virar pó. Simples assim. Só que não existem somente essas estruturas. Existem diversas estruturas que eu posso me fazer valer dessa passagem do tempo. Uma dessas estruturas seria a slide com put, por exemplo. Bova 11 fechou cotado a R$ 136,32. Para montar uma slide, hoje, vamos ver como vai ficar no tempo. Então, eu poderia comprar uma S de strike 139, poderia vender uma S de strike 137, e para pagar essa conta aqui, eu posso vender uma S de strike 135. Será que fica zero custo? Então, aqui é uma. Aqui eu estou vendendo é -1, aqui eu estou vendendo é -1 também. -1, show de bola. Então vamos ver se essa estrutura entrou zero custo. Ó, entrei recebendo 47 centavos. Isso significa que eu posso até afastar esse strike aqui. Show de bola, 15 centavos. Deixa eu ver se eu consigo afastar mais ainda. Aqui já ficou pago. Vou botar do 134. Então notem que essa operação aqui, o que eu fiz aqui? Eu comprei uma opção dentro do dinheiro, vendi uma opção levemente aqui dentro do dinheiro, mais ou menos na linha do dinheiro, e vendi uma fora do dinheiro para pagar a conta. Entrei recebendo 15 centavos por unidade, com 23 dias para o vencimento. Isso aqui é uma estratégia de tempo. Por quê? Porque eu sei que todas as opções que estiverem fora do dinheiro lá no vencimento vão perder valor e vão virar pó. As que estiverem dentro do dinheiro, que é esse caso aqui, elas vão ter valor ainda. Só que nesse exemplo aqui vai ser uma trava de baixa. Por isso que a gente monta a slide. A slide é uma estratégia de tempo. Sendo que se o papel estiver acima do strike vendido fora do dinheiro, esse strike aqui vira pó, ele perde valor por causa da passagem do tempo e eu ganho a trava. Inclusive, a gente pode verificar isso. Nós podemos trocar esses vencimentos aqui para vencimentos atuais, que vão vencer daqui a 3 dias, para verificar como ficaria essa estrutura se tivéssemos amontado. Então, seria R no strike 139, aqui R no strike 137 e aqui uma R no strike 134. Olha que bacana que está essa estrutura aqui. Então, notem que a trava, nesse momento, nem está me pagando a diferença total. Ela está me pagando aqui 1,44. Quando é que ela vai pagar a diferença total? Quando estiver lá pertinho do vencimento, que esse cara virou pó e esse camarada aqui não vai mais ter valor extrínseco. É bem verdade que ela vai chegar perto de R$2, né? R$2 é lá no vencimento. E, obviamente, como uma estrutura não se leva para exercício é na academia, né, pessoal? Mas olha que bacana eu estimar aqui. Eu posso verificar como está o valor intrínseco e extrínseco das posições, né? Então, como é que eu acho o valor intrínseco? Eu diminuo o strike pelo valor do ativo. Se o strike estiver abaixo do valor do ativo, significa que essa put está fora do dinheiro. Então, ela vale 0. Então, essa aqui é a formulazinha. Se a gente for ver isso aqui, a gente tem R$2,59 de valor intrínseco nessa opção. Então, quanto ela tem de valor extrínseco? Vou botar aqui VI, valor intrínseco, e eu vou colocar aqui um VE, aqui fora para a gente ver. Quanto ela tem de extrínseco para queimar ainda? Seria o valor da opção atual menos o valor intrínseco. Então, ela tem 10 centavos para queimar nesse vencimento, nesses 3 dias aqui. E a gente pode fazer o mesmo com as opções restantes, né? Então, deixa eu copiar essa fórmula aqui, só que eu vou colocar aqui... Espera aí, pessoal. Só ajustar aqui, vou botar aqui um F4 para fixar, aqui para fixar também, e eu vou copiar a fórmula para verificar o valor intrínseco de cada opção. Aqui, nós verificamos que essa opção que está fora do dinheiro, ela não tem valor intrínseco. Quem tem valor intrínseco é do 137, que está levemente dentro do dinheiro, e quem tem valor intrínseco também é do 139. Que está levemente dentro do dinheiro. E outra coisa, vamos verificar o valor extrínseco de todas elas, né? Então, aqui no 137 tenho 66 centavos para queimar de valor extrínseco. O tempo atua somente aqui. E aqui eu tenho 25 centavos de valor extrínseco. É todo o prêmio dela, né? Porque ela está fora do dinheiro. Esse cara aqui tende a queimar se o ativo não cair, né? Então, por enquanto, ela só tem valor extrínseco. É assim que a gente monta as estruturas de tempo. Quando eu quero ganhar valor intrínseco e quero deixar queimar valor extrínseco. A slide é um grande exemplo de estrutura com tempo. Lembra que eu falei que existem posições que eu posso ganhar com a passagem do tempo estando comprado? E não, eu não estou falando de renda fixa, não. Quando eu compro uma put de vencimento longo, muito longo, essa put ela tem desconto da taxa de juros. A taxa de juros alta desconta o valor das puts dentro do dinheiro
com vencimento longo, torna elas mais baratas do que a série atual. Nesse caso, se eu compro uma put longa e o papel não se mexer ou até ele cair, essa put vai ganhando valor com a passagem do tempo. Quando chegar perto do seu vencimento, essa put vai adquirir o valor intrínseco. Antes disso, ela vale abaixo do valor intrínseco. Claro que não vale muito a pena comprar ela pensando no direcional, porque se cair, ela não acompanha a desvalorização do papel. Mas é bem interessante quando eu penso que existe sim uma posição comprada que pode ganhar com a passagem do tempo. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo também. Mantendo a nossa análise em BOVA, a gente pode fazer o seguinte, ó. Imaginamos que eu tenho comprado aqui uma X de strike 150. Vamos calcular também o valor intrínseco dela para verificar o que acontece. Quanto é o valor intrínseco desse cara aqui? Vou utilizar a mesma fórmula ali, né? Que a gente já fez, não precisa fazer tudo na mão de novo. E vou colocar aqui o seu bovinha. Puxar para cá que a gente está olhando para cá, né? O seu bovinha aqui. Então, notem aqui, ó. Essa put com vencimento em dezembro desse ano, 132 dias úteis para o vencimento. Quando eu compro uma dela, eu estou pagando R$ 8,42, mas o valor intrínseco deveria ser R$ 13,59. Ela não tem valor extrínseco, ela tem valor extrínseco negativo. Então a gente pega esse preço aqui, diminui desse, a gente fala que ela tem valor extrínseco negativo. Ela está R$ 5,00 mais barata do que teoricamente deveria, né? Se a gente pensar em moneyness, né? E como assim uma opção comprada pode ganhar com a passagem do tempo? Se porventura eu estivesse comprado nela, né? Digamos que eu tivesse comprado ela e o tempo passou, chegando perto do vencimento. O que teria acontecido? Se eu for olhar uma R de strike 150 que vence agora, essa opção aqui está valendo R$ 14,06. Nos últimos negócios dela, ela tem valor intrínseco e tem até um pouquinho de valor extrínseco para queimar. Pelo menos de acordo com os últimos negócios. Então você nota que se eu tivesse comprado essa longa e o tempo tivesse passado, lembra a translocação temporal? O tempo tivesse passado e o ativo ficasse nesse patamar aqui, o que ia acontecer? Ela tende a adquirir o seu valor intrínseco, ela ganha esses R$ 5,00 aqui, 17 centavos que ela não tinha por conta da taxa de juros. Então, nesse caso, uma opção comprada ganhou com a passagem do tempo. Claro que aqui é o efeito da taxa de juros, né, pessoal? Um outro detalhe interessante é que se eu tivesse comprado essa opção, o tempo passou e tal, e eu tivesse chegando perto do vencimento, eu poderia fazer uma rolagem comprada recebendo. Eu poderia vender essa opção aqui por R$ 14,06 e comprar essa série seguinte aqui por R$ 8,42, tendo um lucro, que é a diferença desse preço, né? Então, eu ainda receberia aqui nessa brincadeira R$ 5,64, que é a diferença de preço das duas. Com essa grana, eu poderia muito bem aumentar a quantidade dessa put aqui, né? Poderia comprar mais. Aí fica da criatividade de cada um. Então, nesse ponto, a gente desmistifica que só tem rolagem positiva quando a gente está vendido. E outra coisa, nesse ponto a gente consegue verificar de por que a rolagem de uma put dentro do dinheiro é negativa. Porque eu vou pagar mais caro na opção mais curta que está vendida e vou vender a série seguinte mais barato, porque ela tem efeito da taxa de juros. É por isso que a rolagem da put dentro do dinheiro é negativa e tão dolorida. Um outro ponto interessante que mostra que estar vendido normalmente é vantajoso para quem está na nossa bolsa é o mini índice. O mini índice tem uma rolagem bimestral. A cada 2 meses há uma rolagem. E você tem uma diferença de cerca de 2 a 3 mil pontos que você ganha nessa rolagem estando vendido. Porque o mini índice nada mais é do que o índice Bovespa acrescido da taxa de juros. E conforme vai passando o tempo, ele vai perdendo essa taxa de juros. O vencimento seguinte tem mais taxa de juros que o vencimento atual. Inclusive, quem deu uma aula sobre esse assunto muito bacana na mentoria Alcatel foi o meu amigo Bob. Mandar um abraço até para o Bob, que essa aula dele foi fantástica. E eu vou mostrar aqui para exemplificar também essa diferença de pontos. Então, olhando aqui o nosso mini índice, o contrato que está vigente é o M25, que vence nessa próxima quarta-feira. Ele sempre vence na quarta-feira antes de vencer as opções. Claro que é bimestral, né? Se formos verificar nesse momento, ele tem um vencimento aqui daqui a 2 dias, é antes do vencimento das opções, é um vencimento bimestral e ele está valendo mais ou menos a mesma pontuação que o Ibov, está bem perto disso e ele tende a chegar no Ibov lá no seu vencimento, né? Então notem que está bem perto aqui, né? Está movimentando porque o Ibov já fechou e o índice ainda tem negociação. Se eu for verificar a série seguinte, que é o INQ25, ele está valendo aqui cerca de 2.750 pontos de diferença. Essa pontuação aqui é a taxa de juros que ele vai perdendo ao longo do seu vencimento. Então, se eu estou vendido nesse camarada aqui para o swing trade e eu rolar
pular para a série seguinte, eu estou ganhando 2.730 pontos. Claro que isso aqui é uma operação mais arriscada, isso aqui eu tenho que tomar cuidado, porque na alta eu tenho prejuízo infinito, enfim. Mas é para a gente ter uma noção de que normalmente, sim, quem está vendido no nosso mercado leva vantagem nas rolagens. É bem verdade quando eu falo de put longa, isso não é bem assim, mas aqui é uma exceção. Não é o comum que nós vemos, né? Então, olha que bacana. No vídeo de hoje, a gente verificou o desgaste temporal. Notem que eu mostrei como você calcular o desgaste do tempo de uma opção sem a necessidade de olhar a fórmula do Black-Scholes ou sem a necessidade de plataforma. Mas sim, é bem verdade que existem várias plataformas que vão mostrar isso para você de forma bem clara. Você olha ali e consegue verificar. O importante é verificar que perto do vencimento a opção pode ser duas coisas. Ou ela vira pó, se está fora do dinheiro, ou ela vai ter o valor intrínseco, se está dentro do dinheiro. O valor intrínseco ele só é alterado pela variação do papel ou, no caso da put longa, pela taxa de juros. O valor extrínseco ele sofre efeito da taxa de juros, no caso da call, ele sofre efeito também da variação de volatilidade e do desgaste temporal. Então, o valor extrínseco é a chave do negócio. O que nós queremos? Que o valor extrínseco queime e ficar com o valor intrínseco para nós. Tudo que eu mostrei aqui é muita vantagem para quem está vendido, exceto nas puts longas. Mas quem está vendido normalmente tem o tempo a favor. E o tempo é previsível. Ele vai passar de toda maneira. Eu não sei se a taxa de juros vai subir, se a volatilidade vai subir, se o ativo vai cair ou se ele vai subir, mas eu sei que o tempo vai passar. Portanto, o tempo que desgasta das opções, ele é perfeito para quem está vendido e ele é complicado para quem está comprado. Se no vencimento a opção perde todo o valor extrínseco, vale muito a pena vender com a volatilidade alta e deixar queimar com o tempo e com a queda da volatilidade. Aqui eu já vou agregando peças, né? Volatilidade alta para venda, volatilidade baixa para compra. Se eu vender com a vol baixa, eu vou estar vendendo barato. Qualquer estouro na volatilidade vai ter desgaste de tempo? Vai. Mas essa volatilidade aumentou a ponto de que o tempo não vai beneficiar tanto a minha posição. É bem verdade que se eu levar até perto do vencimento, a volatilidade não vai fazer diferença. Mas quando eu vendi barato, acaba sendo um risco muito alto para um prêmio muito baixo. Então eu tenho que ficar atento a isso. Quando eu monto estrutura semelhante à slide, a volatilidade até ajuda, mas ela não é preponderante. Então sim, eu consigo montar operações com tempo a favor, sem a necessidade da volatilidade estar estourando. Aqui são muitas coisas que cabem na nossa caixinha de ferramentas. O que é importante eu saber? Que o tempo desgasta o valor extrínseco e que o valor intrínseco não é desgastado pelo tempo. Então busque sempre faturar o valor intrínseco e descarregar o valor extrínseco. É por isso que operações como trava de linha são muito interessantes no nosso mercado, porque a gente vende uma opção curta e compra uma opção longa. Se o papel parar perto desses strikes, a opção longa não perde tanto valor, ela perde também, mas não tanto valor quanto a curta, e a curta desgasta. Sendo assim, eu desmonto a posição, comprando a opção curta, bem baratinho, e vendendo a opção longa mais caro. Claro que para isso o papel tem que estar perto dos strikes. Então vejam, tempo, eu aposto em intervalos. A slide, a borboleta, o condor, a trava de linha, venda coberta, venda de put, são operações de tempo. Porque quando o papel fica de lado, não tem movimentos abruptos, eu ganho grana. Claro que o tempo nas operações vendidas também tem uma desvantagem. Se o papel andar muito, o direcional me incomoda, porque daí a opção ganha valor intrínseco, ela ganha um pouco de valor extrínseco, dependendo da situação, e isso não é vantajoso, porque o que eu quero? Eu quero que queime valor extrínseco e quero ganhar valor intrínseco. Quando eu estou vendido, eu não estou ganhando valor intrínseco. O que surgir de valor intrínseco é prejuízo. Por isso que entra muito bem uma estrutura, onde eu tenho ganho de valor intrínseco na trava, no caso da slide, e perda de valor extrínseco na opção mais fora do dinheiro. Eu duvido que você tenha visto um conteúdo tão completo sobre a passagem do tempo. E notem que eu não mostrei fórmula de Black-Scholes, eu não mostrei o θ na plataforma, que todo... θ, você não pode ficar dependente da plataforma. Como eu calculo a passagem do tempo? É fácil. Pego a opção de vencimento seguinte, pego a opção de vencimento atual, diminuo o preço das duas, diminuo o vencimento das duas, verifico a quantidade de dias entre uma e outra e faço essa divisão, como a gente mostrou aqui. É bem tranquilo. Ali eu vou ter um cálculo mais aproximado, porque de fato é o que está acontecendo no mercado. De fato é o quanto está desgastando o preço daquela opção todos os dias. Vai ser exato? Com certeza não. Da mesma maneira que a fórmula do θ lá no Black-Scholes também não é. Mas é uma estimativa. Eu não posso tomar decisão somente baseada nesse desgaste do tempo. Eu tenho que fazer uma análise gráfica, uma análise fundamentalista, como você se sentir mais à vontade. Mas já é um parâmetro que eu posso entender, porque o tempo vai passar de todas as maneiras. A probabilidade de você ser lucrativo com a passagem do tempo é muito maior do que na direção. A direção eu preciso de movimentos mais rápidos, senão o tempo está me castigando todos os dias. E quando eu estou vendido, o tempo está me beneficiando.
sempre é uma escolha. Eu duvido que você tenha visto conteúdo tão denso e ao mesmo tempo tão leve sobre o assunto, porque hoje eu te coloquei no controle do tempo, você consegue saber exatamente o que está acontecendo com a sua posição. Agora lembra daquele nosso combinado? Se você gostou desse conteúdo, se ele agregou no seu operacional, se aumentou seu entendimento das opções, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo relevante que a gente coloca aqui todas as semanas. Se você der uma olhada no nosso canal, tem muita estrutura bacana. Existem muitas estruturas aqui no canal que não tem na maior parte dos cursos pagos por aí. Então aproveite, bons estudos, excelentes trades e até o próximo vídeo.